Quando você para, antes de você precisar ser parado, como você falou, né? Antes de acontecer alguma coisa pior, você precisar ser parado. Quando você para, começa a olhar para o seu tático estratégico da sua oficina, como que isso vai influenciar, melhor, por que que ele precisa olhar o dono de oficina, por que que ele precisa olhar essa parte, o tático estratégico que a gente fala tanto, que isso vai influenciar no lucro e organização dele. Vamos falar da coisa boa. Você para um pouquinho, olha o seu tático, o seu estratégico, vê para onde sua oficina quer ir e como que você vai colher esses frutos depois. Por que que você vai colher frutos depois? Desculpa. Sim, William, o grande lance primeiro é sair dessas amarras aí que acaba fazendo. Antes de eu entrar nesse ponto que você falou, olha só, teve um dono de oficina que uma certa feita ele começou a organizar a oficina dele, e aí o que aconteceu? Antes ele saía 8, 9 horas da noite, 10 horas da noite, 11 horas da oficina, né? Não conseguia executar durante o dia, ficava naquela, né, enrolação que acontece às vezes, não é enrolação, ele não ficava matando o tempo, né? Era o que você falou até no começo, pô, ele projetava de fazer um serviço em 1 hora, mas esse serviço levou 3 horas. Aí acabou comprometendo o tempo de outras coisas e aí acaba saindo tarde. Ele começou a organizar a oficina dele, William. E aí o que aconteceu? Um belo dia ele me liga, 18h30, aí falando assim, fechei a oficina às 6 horas da tarde. E, rapaz, ele foi um aluno que ele lá atrás, logo um dos primeiros aí, ele pegou e falou assim, eu tô achando estranho, eu tô achando como se estivesse faltando alguma coisa. Então, tipo assim, você vê como essa crença ela é uma crença tão maldita, porque assim, ele tava com o sentimento de que, tipo assim, ele tava fazendo alguma coisa de errado. O certo era ele ficar até tarde, o errado é fechar a oficina 18 horas, né? O certo é ele ficar com a cabeça quente, igual um doido lá, indo embora 9, 10, 11 horas da noite, não dormindo direito para no outro dia já ficar pensando para resolver aquele problema. Né? Ao invés de terminar o dia, saber que ele foi produtivo, se ficou alguma coisa por fazer, é no dia seguinte que vai ser feito. Né? Então você vê, a gente já está, só para você analisar, antes da gente falar até da parte boa, o William, se você for analisar, o cara que vive nessa intensidade maluca, né, de viver enrolado ali dentro da oficina e não ter tempo, ele com certeza ele vai dormir pouco. Dormir pouco traz benefício? Não. Não. Tem muita gente que fala assim, não, eu aguento tal. 1 hora a conta chega. 1 hora a conta chega. Você pode ter certeza disso, né? Lá atrás vivi uma vida sempre virando a noite, virando a noite, virando a noite. Chegou um tempo que não teve jeito, né? Hoje eu prezo muito pelo descanso para poder produzir bem no dia seguinte. Então, quando você vive nessa intensidade da correria maluca dentro da oficina sem tempo, dorme pouco, sedentarismo, isso daqui é um mal extremamente prejudicial. Por exemplo, a vida do dono de oficina é como se fosse uma vida de um jogador de futebol. Se você ficar ativo direto ali, você tem um prazo de validade. Se você dorme pouco, se você é sedentário, você pode ter certeza que esse seu prazo de validade ele vai diminuir mais ainda. Você vai viver cansado e estressado. Uma pessoa que dorme mal, uma pessoa que fica com muita preocupação, você pode ter certeza que ele vai ficar extremamente estressado. Entre outros pontos que se a gente ramificar, isso daí vai ser um enorme problema. Agora vamos entrando na pergunta que você falou, né? Vamos olhar os benefícios de você fazer a gestão do tempo, né? De você olhar melhor até para o tático e para o estratégico. É a hora que você descobre que quando você está no tático e no estratégico mais comandando, você produz infinitamente mais do que você no pátio. Você vai ganhar infinitamente mais financeiramente, muito mais,
estando no tático e no estratégico do que você estando no pátio. Você conseguindo fazer uma gestão eficiente do seu tempo, você vai conseguir, de uma certa forma, saber que está tudo realmente no controle, de que você vai estar, sem dúvida nenhuma, fazendo um serviço de qualidade. Serviço de qualidade não acontece só quando o dono da oficina está lá executando, de maneira nenhuma. Né? Você vai ter mais tempo para você desfrutar de momentos altamente importantes. Todo ser humano precisa ter um momento para que você possa desligar, para que você possa ter um descanso, para você fazer um hobby, para você curtir a família, para você cuidar do espiritual. Então, assim, se você negligenciar isso, se você procrastinar, pagar-se-á, né, um preço muito caro relacionado a isso. Então, agora imagina, você tendo um tempo, por exemplo, o William, né, a gestão eficiente que a gente fez aqui na Tagma, ao ponto de eu conseguir, de repente, numa quarta-feira, né, eu cumprir com uma certa função aqui dentro da Tagma, logo que chega aqui cedo, e eu ter o restante do dia para participar de um evento do qual eu fui convidado de mobilidade, e você sair e você conseguir, de uma certa forma, aproveitar aquele momento que está ali. Não você ir no evento e ficar no telefone ali igual um louco e não aproveitar aquele benefício que lhe foi concedido. Né? Então, assim, você quando você tem um tempo e você pode sair, aparecem oportunidades para você que quando você está lá você não consegue enxergar. Por exemplo, nesse mesmo dia que eu saí para participar desse evento, né, eu tive a oportunidade, quem cedeu o convite, né, foi o Vinícius da Amarhoff, e lá ele apresentou uma pessoa muito especial, que é o reitor do Senai. Então eu tive a oportunidade de sentar na mesa para almoçar e fazer um bate-papo muito legal com essa pessoa do Senai e falar justamente sobre o quê? Falar sobre ensinamento, sobre aprendizado, né? A importância do aprendizado, né? A importância de cada vez estar buscando novos métodos para você estar ensinando o jovem para que ele não cresça com essa crença antiga de que o legal é você estar na correria. Onde é que você, com a cabeça cheia, você vai conseguir abrir espaço para uma oportunidade que nem essa? Vamos falar de mais um benefício sobre a oportunidade, William? Por exemplo, você, durante o seu dia, você fazendo uma gestão eficiente, você conseguindo atender alguém que, de uma certa forma, possa te ajudar. Por exemplo, pode ser um fornecedor que quer trazer uma ideia muito boa para melhorar o faturamento da sua empresa. Né? Você pode, aí você vai ter um tempo ali que você vai conseguir, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, uma hora, fazer um bate-papo legal, abrindo a mente, podendo ter a possibilidade de construir uma possibilidade aí de uma melhoria. Agora, na correria, vai conseguir? A pessoa vai te oferecer um algo bom e você não quer dar atenção para ele porque senão vai atrapalhar e a oportunidade passou e você já não agarrou. Benefício, William, de você fazer uma gestão do tempo eficiente. Aí essa é uma das melhores, né? A melhor é você ter tempo para sua família, é você poder viajar, é você poder curtir seus filhos, é você praticar um esporte, é você conseguir desfrutar de outras experiências. Mas você fazendo uma gestão eficiente do tempo é você conseguir atender com excelência o cliente que chega na sua oficina. Na correria, não se atende. Falar que se atende bem o cliente em meio à correria, aí entra no que você falou, William. É no se enganar, é no se sabotar. Você acha que você vai estar cuidando bem do cliente da sua oficina. Você está se enganando. Porque quando você faz uma gestão eficiente, é a hora que você consegue dar atenção suficiente para o seu cliente, para que aquilo que ele está falando, você prestar bastante atenção, pegar ali um detalhe que ele soltou e você, além de arrumar o carro, você cuidar daquele detalhe que o seu cliente passou. Na correria, passa assim, ó. Agora, você fazer
você ter uma gestão eficiente para poder atender o seu cliente, meu Deus do céu, né? Ontem eu recebi, né? Na verdade, assim, eu pedi para um cliente que tem um ateliê para ele me vender um voucher, né? De uma camisa, né? Para uma camisa sobre medida, para que eu possa dar de presente para uns clientes, assim, uns top 10 aí da Tagma, né? São clientes aí que de uma certa forma contribui muito, né? Eles pagam pela exclusividade e nada melhor do que a gente poder retribuir com isso. Eu sempre fico trabalhando a cabeça para poder pensar num algo diferente. Então me veio, meu, cara tem um ateliê, a roupa do cara é espetacular, ele atende algumas estrelas aí, né? Faz algumas roupas sobre medida e comprei ali um voucher e ontem eu fui entregar para um dos clientes. Então eu tive que ter tempo para eu sentar, tomar um café com ele, né, e entregar, conversar e falar para ele o quão eu sou grato, né, por ter ele como cliente da Tagma. Na correria, William, como é que a gente consegue fazer isso? Assim, tanto que quando eu entreguei, assim, é uma pessoa que, assim, graças a Deus tem um poder aquisitivo muito alto, mas é uma referência, assim, uma pessoa extremamente humilde, né, assim, que adora muito ajudar os outros. Ele falou assim, nossa, meu, diferente esse presente que eu ganhei, nunca ganhei nada assim. Quanto custa, William, você ouvir isso do seu cliente? Você dá um presente para ele e aí ele fala assim, nossa, é um presente diferente, nunca ganhei nada parecido com isso. A experiência que ele vai ter da pessoa que vai tirar a medida dele, que vai lá, a hora que ele vestir essa camisa, que cair direitinho, que bem, que ele for para um evento muito importante para ele, seja um jantar com a família, seja para um algo, né, alguma coisa assim. Olha só o quanto isso traz de benefício para a empresa. Né? Você está mudando o sentimento do cliente através de um ato de gratidão que você, na maioria das vezes, só vai conseguir fazer isso se você tiver tempo para disponibilizar, para poder proporcionar isso para o seu cliente. Entendeu, William? O passo a passo que a gente acabou entrando aí, se eu for analisar financeiramente, é muito bom ter um cliente desse? O que você acha, William?